Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim falar um pouco sobre Poirot Perde uma Cliente. Eu li no Kindle e esse é um livro fantástico da Agatha Christie. Ele foi publicado em 1937, ou seja, é um dos últimos livros ali do pré-Segunda Guerra Mundial. E ele é fantástico e ele é escrito antes de uma das obras-primas dela, que é a Morte no Nilo. Então, assim, o próximo livro que ela vai publicar vai ser Morte no Nilo. E tem algumas particularidades desse livro que não tem necessariamente a ver com a história. Mas uma delas é que esse é o penúltimo livro do Hastings. O Hastings é um fiel escudeiro do Poirot e ele vai aparecer em 8 dos 30 e poucos livros que o Poirot aparece. E esse é o penúltimo. Depois desse ele só vai voltar em Caio Pano, que você pode ver a resenha aqui em cima, foi o último livro que eu resenhei aqui no canal. Bom, então, de que se trata o Poirot Perde uma Cliente? Basicamente, o Hastings que vai narrar essa história, e a gente começa com uma cena familiar, um capítulo ali familiar, em que a gente vai descrever o feriado da Páscoa na casa da senhorita Emily Arundel. Bom, a Emily é uma senhorinha que vive de maneira bastante, vamos dizer assim, singela num povoadinho ali da Inglaterra, meio perto de Londres. Só que ela é muito rica, ela é muito rica, ela é muito rica. Eles são de uma família meio aristocrática, não tem título de fato, mas eles têm muito dinheiro. E a Emily, ela é filha de um pai que teve 5 filhos e ela é a última que sobreviveu. E aí as irmãs foram morrendo e foram passando essa herança para ela. E ela tem vivos 3 sobrinhos, que é o Charles e a Teresa, que são irmãos, e a Bella, que é prima deles. E a Bella é casada com um cara chamado Dr. Tanius. Então, basicamente, vão ser esses 4 parentes que vão ser sucessores da Emily Arundel. Então, basicamente, eles estão ali na Páscoa e tal, e eles vão ficar pedindo dinheiro o tempo todo pra ela, porque, enfim, eles estão meio todos quebrados, assim, ninguém tem muito dinheiro. Especularam, né? A gente sabe que aquele entre guerras também não tava fácil. E ela sempre disse que ela não ia dar nenhum dinheiro pra eles, ela sempre negava e ela era dura, que ela não ia pagar nada, que um dia ela ia morrer e a herança era deles. Ela sempre disse, os 4 ventos, que eles eram os herdeiros da herança dos Arundel. Até porque ela não tinha outros parentes vivos. Nesse momento ali, ela tem um terrier, que chama Bob. E o Bob, ele tem uma brincadeira muito marcante, que é pegar uma bolinha, subir a escada, ele larga a bolinha da escada, a bolinha desce quicando, ele desce a escada correndo, pega a bolinha, sobe de novo e ele fica fazendo isso infinitas vezes. Então, basicamente, na noite ali da segunda-feira depois da Páscoa, a Emily Arundel vai levar um tombaço da escada. E aí, todo mundo acorda de madrugada, vai procurar ali, e eles falam que encontraram uma bola, a bolinha do Bob. E eles colocam que provavelmente o Bob estava brincando com a bolinha, deixou a bolinha ali, Emily Arundel caiu. Só que ela não morre, ela só sofre ali uns danos musculares e ela fica de cama por um tempo. Os parentes vão embora e tudo mais. E a gente corta, então, para a atualidade. Então a Emily Arundel, ela escreveu uma carta para aquele Poirot. E o Poirot tá ali lendo seus envelopes de carta, e o Poirot era uma figura muito conhecida. Então, nesse universo da Agatha Christie. Então ele recebia muitas cartas. E aí, em meio a esse tanto de carta, ele lê 2 vezes uma carta. Isso não era comum. O Poirot, ele fazia uma leitura e descartava essas cartas, porque a maioria eram de coisas infundadas, eram de fãs, eram de situações muito simples, corriqueiras. E aí ele pega essa carta que era escrita numa caligrafia super rebuscada. Então, a pessoa que escreveu provavelmente era uma pessoa mais antiga, um pouco antiquada de certa forma. E é uma carta, sabe quando você fica com uma pulga atrás da orelha e você não sabe muito bem o que aconteceu? Você não tem certeza. Então, o que aconteceu? Emily Arundel, ela pensa assim, cara, eu não senti que eu pisei em bolinha nenhuma.
que será que aconteceu? Então ela vai ficar remoendo isso e ela vai escrever pro Poirot. E a maior parte da carta é ela falando que ela não queria alarde, que ela não queria suspeitas. Veja bem, eu sou uma mulher de posses e eu gostaria de falar muito com o senhor em particular. E ela não fala nada sobre o tema. E aí o Poirot passa essa carta pro Hastings, o Hastings lê e fala, tá, mas o que essa carta tem a ver? Ninguém tentou dizer nada aqui. E aí que vem a sacada. A carta tinha sido escrita há mais de 2 meses. E por que essa carta chegou lá nesse dia? Eles moram em Londres, então correr em Londres era rápido. Então era uma carta que ela demorou mais de 2 meses para chegar na mão do Poirot. Poirot acha aquilo muito estranho e fala pro Hastings, Hastings, a gente vai lá hoje. Eles pegam o carro do Hastings e vão lá. Quando eles chegam no endereço, eles encontram uma placa imensa escrita vende-se. E eles vão descobrir, conversando com os moradores da cidade, que a Emily Arundel morreu uns 10 dias depois da Páscoa, decorrente de uma doença do fígado de causas naturais, que ela já tinha essas doenças e ela vai morrer. Gente, ninguém sabia disso. Então o Poirot fica, cara, ela me escreveu falando assim, então, eu acho que não caí de acidente, mas, enfim, tô preocupada. Ela escreve um detetive, então será que ela não pensou que alguém tinha matado ela? E exatamente isso que aconteceu. Ela escreveu essa carta pensando que alguém tinha matado ela, tinha tentado assassinar ela, e ela chama o Poirot. Poirot demora a chegar, quando ele chega ela já tá morta. E o que o Poirot descobre? Que depois de ela cair da escada, ela chama o advogado dela e ela muda o testamento. E ela dá todo o dinheiro dela pra funcionária, pra dama de companhia, que tava com ela há menos de 1 ano. E pasmem, essa senhora tinha beirando 400 mil libras. Gente, 1.000 libras era dinheiro. 400 mil libras eram, assim, uma coisa absurda em 1937. Então essa mulher riquíssima, em vez de deixar a herança para os familiares, deixa toda essa herança para uma dama de companhia que ela conhecia há menos de 1 ano. O que aconteceu? Então o Poirot percebe que nesse angu tem caroço e ele decide investigar, porque ele se sente contratado pela cliente mesmo que ela tenha morrido. E ele vai atrás disso, porque ele fala que na cabeça dele isso não foi uma morte natural. Como quem tinha contratado ele era a defunta e ela já estava enterrada, ele vai lançar mão de mentiras e subterfúgios e histórias da carochinha. Então ele vai falar que ele está escrevendo uma biografia sobre o pai da Emily e sobre uma conquista que ele teve na Índia. Ele vai ficar enrolando e ele vai entrevistar então várias pessoas da cidade, incluindo os criados que estão ali na casa, para tentar descobrir o que aconteceu. E aí eles vão conhecer o Bob, que é o cachorrinho. Eles vão entrevistar o médico, a vizinha, senhorinha de idade, que é a pessoa que era amiga da Emily Arundel. Eles vão conversar com todo mundo. E aí depois disso eles vão conversar com os familiares. E aí ele vai usar outros subterfúgios de fingir que ele é um advogado, um detetive escuso e que ele tá ali para ganhar dinheiro em cima da causa. Então ele vai conversar com todo mundo e ele vai perceber realmente que trata-se de um assassinato. Eu gostei muito desse livro e eu acho que são 3 as razões que eu gostei bastante desse livro. É que a solução, ela é palpável. Você não acha que é uma solução mirabolante. É uma solução que a gente aceita. Então esse é um ponto muito positivo. O segundo é que tem o Bob. O Bob é um cachorrinho, é um terrier. E o Hastings, ele fica dando os pensamentos pro Bob. Então o Bob vai ali, e toda vez que o Bob aparece, a gente tem tipo uma página de pensamentos do Bob. Dá minha bolinha e tudo mais. E é muito fofo. Eu gostei muito de ler Flush, da Virginia. E, querendo ou não, ele tem um pouco de Flush, assim, de trazer esses sentimentos, esses pensamentos do Bob. E terceiro, e para mim foi o ponto crucial, é que esse é, assim, talvez top 5 livros com melhores com melhor ritmo da Agatha Christie. De verdade, assim, ele é um livro que funciona muito, ele é muito rápido, ele é muito ágil.
as coisas acontecem, o Poirot vai em várias casas diferentes e as coisas vão acontecendo. Não às custas, por exemplo, de mortes sequenciais. Aqui a gente vai ter realmente um assassinato apenas. Ele é ágil às custas de investigação. Poirot vai visitar a cena do crime 2 vezes. Poirot, ele vai entrevistar todo mundo 1, 2 vezes. Essas pessoas voltam para contestar o Poirot quando elas descobrem que ele estava mentindo. As conversas entre o Poirot e o Hastings são, de certa forma, resolutivas e ágeis também. Então, assim, ele é um livro com um ritmo muito bom. Se eu pudesse, tivesse tempo, eu teria lido ele em 1 tarde, 2 tardes, de tão frenético que ele é. Portanto, é uma leitura fascinante. Não vou nem comentar de spoilers, eu achei o resultado super plausível. Surpreende, como sempre, não é a hipótese primeira que nós vamos ter, mas é uma hipótese muito, muito bacana e plausível. Então, eu deixo para vocês essa indicação. Leiam Poirot Perde uma Cliente. É um dos melhores livros da Agatha Christie. E eu recomendo fortemente essa leitura. Bom, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!